Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Antes de começar, eu quero fazer um comentário sobre o que eu falei no vídeo passado. Quando eu falei da carta da Princesa Isabel a um amigo próximo da família imperial, o Visconde de Santa Vitória, onde ela relatava o seu interesse de comprar terras que não estariam sendo utilizadas às margens das rodovias para dividi-las entre os escravos libertos para que eles tivessem alguma coisa do que viver. Eu recebi informação de outros monarquistas, inclusive historiadores, de que essa carta, na verdade, é uma falsificação. Como eu falei no último vídeo, tem alguns historiadores que realmente dizem que aquilo ali é uma falsificação. Então, é isso. Eu estou espalhando esse esclarecimento. Não vamos falar mais que aquela carta é realmente o desejo da princesa Isabel. Mas havia sim pessoas próximas da princesa que tinham essas ideias de uma melhor distribuição de terra, inclusive para os escravos libertos, e também a princesa Isabel de fato era a favor do voto feminino. Então, apesar dela não ter escrito aquela carta, havia sim interesse da princesa Isabel similares ao que estavam escritos naquela carta. Então não vamos falar que aquilo dali era verdade, mas a história de verdade é bem similar ao que estava escrito. Então é isso, agora vamos às perguntas. Nossa primeira pergunta veio do Luiz Carlos Estevam. Ele perguntou: João, gostaria de saber três coisas. Primeiro, quais famílias imperiais ou reais estão na luta pela restauração da monarquia em seus países? Segundo, na sua opinião, é mais fácil a família Orleans restaurar a monarquia na França ou no Brasil? Terceiro, referente à reintegração das posses dos palácios que pertenciam à família imperial aqui no Brasil. Por que esse processo ainda rola por tanto tempo? De fato, os palácios imperiais não eram propriedades particulares da família? Um abraço. Olha, Luiz, sobre a sua primeira pergunta, ela é impossível de ser respondida em um único vídeo, porque, primeiro, são muitos países onde existem movimentos de restauração da monarquia, que querem a volta da monarquia naquele país, e segundo, que em vários países há mais de uma família real disputando o trono daquele país, como por exemplo na França, onde você tem três famílias reais disputando o trono, os Orleans, os Bonaparte e os Bourbon. Às vezes até tem a mesma família, mas ramos diferentes da família, como por exemplo na Itália, na Rússia, no próprio Brasil, é um outro caso, Portugal também. E terceiro, porque existem países onde eles não querem a restauração da monarquia naquele país, mas em parte daquele país, regiões do país. Como por exemplo no Iêmen, que tem famílias árabes que só querem a volta da monarquia numa parte do Iêmen, que acho que antigamente eles reinavam naquela área ali. Ou, por exemplo, na Alemanha, que você tinha as monarquias nos estados, na Baviera, etc. Então, isso é uma coisa muito complicada de se responder, então não dá para responder esse vídeo, em um único vídeo. Mas vou deixar o link que eu achei na Wikipédia com a lista de todos os pretendentes ao trono de todos os países hoje, aqui embaixo na descrição. Espero que você veja depois, se você tem curiosidade. Sua segunda pergunta, se os Orleans vão conseguir voltar ao trono mais facilmente no Brasil ou na França? Essa foi uma pergunta difícil, porque apesar do no Brasil a gente teve uma censura muito grande do movimento monárquico e na França você não teve isso, na França o movimento monárquico ficou mais ligado a grupos católicos e conservadores, muitas vezes reacionários. Não que seja necessariamente uma coisa ruim, mas isso é um fato. Por exemplo, ficou restrito à Action Française ou outros grupos também mais católicos, etc. Na França é bem difícil você ver um esquerdista francês defendendo a monarquia. Enquanto no Brasil, você também tem uma parte significativa de uma direita católica que gosta da monarquia, mas você também tem um apoio mais abrangente, pelo menos que na França, por exemplo, setores liberais, setores de esquerda, como por exemplo o Ariano Suassuna, liberais também, como Bruno Garchagen, o professor Rodrigo Meson. Então, você tem um apoio de diferentes
ideologias políticas. No Brasil, a monarquia, enquanto na França isso está mais restrito a uma só ideologia. Então isso é bem difícil de falar. Mas se analisar só por esse contexto, acho que no Brasil hoje seria mais fácil, mesmo com o movimento monarquista tendo sido reprimido durante anos. A gente teve o êxito de conseguir pelo menos um plebiscito para a volta à monarquia que na França não teve. E sobre a sua terceira pergunta, eu realmente não sei. Eu acho que realmente por causa daquela censura à monarquia, isso deve ter dificultado muito a vida da família imperial. Segundo, porque bem, deve ser muito difícil você processar o governo, né? O governo tomou um negócio de você, então é meio difícil você pegar aquele negócio de volta, principalmente quando ele não quer devolver. E terceiro, porque a justiça no Brasil deve ser muito, sabe, muito burocrática, e aí isso acaba fazendo com que o processo fique mais demorado, demora mais tempo. Então é isso, eu espero ter respondido a sua pergunta. Matheus Nóbrega perguntou: em caso de retorno da monarquia, o Estado voltaria a ser confessional? Existe alguma monarquia com Estado laico no mundo? Olha, muitos monarquistas e pessoas que não conhecem a monarquia vêm perguntando sobre isso, se a volta à monarquia voltaria a ter uma religião oficial, um Estado confessional. Eu já recebi essa pergunta pela página do Coluna do Rei, falando isso, vão lá e curtam a página no Facebook. Eu já vi também perguntas similares no YouTube, no vídeo do Coluna do Rei. Vou colocar o link embaixo na descrição. Eu respondi sobre se a volta à monarquia teria alguma consequência para as outras religiões. E eu respondi, vou responder agora especificamente a sua pergunta. Não, muito provavelmente o Estado não voltaria a ser confessional, porque, primeiro, a própria Igreja Católica não é a favor da união entre Estado e Igreja hoje. Eu sei que a Constituição de 1824 dizia que a religião oficial do Estado brasileiro era a religião católica romana e que muitas vezes os príncipes imperiais do Brasil, em especial o príncipe Dom Bertrand, dão declarações sobre religião, algumas muito polêmicas que muitas pessoas não gostam, mas mesmo se essa for a opinião pessoal do príncipe Dom Bertrand ou de qualquer outro príncipe, essa não é a opinião, eu creio, da maioria dos brasileiros. Então, muito provavelmente, o Estado não seria confessional. E mesmo se fosse confessional, não necessariamente haveria prejuízo às outras religiões, como, por exemplo, o Reino Unido é um Estado confessional, a religião oficial é a religião anglicana, a rainha é a chefe religiosa também da Igreja Anglicana, e ela tem a Igreja Anglicana tem vários benefícios do Estado, mas tem plena liberdade religiosa. Na Dinamarca também é um Estado confessional, a Noruega também é um Estado confessional. A Suécia era um Estado confessional até 2002, então não necessariamente haveria, por exemplo, uma perseguição religiosa às religiões diferentes daquela do Estado, mas provavelmente não haveria um Estado confessional. E sobre a sua segunda pergunta, que eu meio que respondi agora, sim, existem monarquias que são laicas, né, se você está se referindo à separação entre Estado e Igreja. Eu sei que tem várias monarquias, não sei se a maioria delas, que tem a união entre Estado e Igreja, como essa que eu já falei, e também as monarquias islâmicas, etc. Mas, por exemplo, na Espanha, você tem a família real, que é muito católica, que tem ligações fortes com a Igreja, mas a Igreja não tem nenhum benefício especial do Estado. Você não tem, a Igreja não é a religião oficial do Estado, simplesmente a religião da família imperial, que tradicionalmente eles fazem parte daquela religião. Mas eu acho que eles podem mudar de religião, eles não necessariamente têm que seguir aquela religião e não ela não tem nenhum benefício especial naquele país, e assim com outras monarquias, como a Bélgica, a Holanda, o Liechtenstein, entre outras monarquias que você pode achar por aí. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Clone do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo para que atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, para que vocês recebam os meus vídeos semanalmente, todos os sábados. Por favor, também façam qualquer pergunta nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo. Se houver tempo, se a pergunta também for de muita relevância. Por favor, também curtam a página do Coluna do Rei no Facebook. Então, é isso. Muito obrigado e até semana que vem.